Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que ainda não me conhece, você que está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal que está aqui não para te confundir, mas para te orientar no caminho em que você está seguindo um caminho que não é o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro é Cristo e nós estamos aqui para desvendar, tirar você desta mentira, deste engano. E o título da mensagem é esta: Genju, por quê e para quê? É a pergunta. Então, meu irmão e minha irmã, de todo este meu Brasil, você que está comigo há tanto tempo, você que ainda tem dúvidas sobre o jejum, você que ainda não sabe o motivo, o porquê o povo de Israel jejuava e por que até o dia de hoje ainda se faz esse ritual chamado jejum. O que acontece é que o chamado pai da igreja, que na verdade a igreja não tem pai, a igreja teve um fundador. E quem foi o fundador da igreja? Foi Jesus de Nazaré. Foi o único que fundou a igreja. A igreja não foi comprado com ouro nem com prata, foi comprado com um preço muito alto, foi sangue. Que Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, disse ali o apóstolo Paulo, a igreja do Deus vivo, que ele comprou com o seu próprio sangue. E hoje se diz aí pai da igreja, se chama pai da igreja, fundador da igreja, pastor, presidente da igreja. Só existiu um fundador e fora dele não teve um outro, porque só existiu e só existe uma só igreja, que é Cristo. Fora de Cristo é maldição. Todo movimento que estiver fora de Cristo é uma maldição. Não está dentro do que ordena este livro. Por que se chamam o pai da igreja, Policarpo? Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João. E Policarpo, ele seguiu o quê? As cartas paulíneas? Não, ele não seguiu as cartas paulíneas. Ele seguiu os apóstolos. Pedro, Tiago, João, Felipe. Seguiram o quê? Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré seguiu quem? Moisés. Porque Jesus veio, ele mesmo disse que ele não veio mexer na lei, ele veio cumprir. E ele cumprindo a lei, ele saiu de cena, mas os seus apóstolos continuaram a fazendo o que o seu mestre mandou. Ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não foi para as demais nações como foi o apóstolo Paulo. Que Jesus, Cristo ressuscitado, apareceu no caminho de Damasco e disse: ide ao mundo gentil e anuncia a boas novas, o evangelho da salvação para este povo. Então, por que então se jejua? Por quê e para quê? Porque já começaram errado. Porque Policarpo, que foi um homem de grande influência, ali logo no início ali do segundo século, ele foi discípulo de João
e ele se fez discípulo também. Vários seguidores, como Inácio, foi um grande discípulo de João. Inácio fez discípulo, e foram indo assim, mas tudo debaixo de um engano, debaixo de uma mentira, debaixo do judaísmo, debaixo da lei, não seguindo o novo e vivo caminho que é Cristo. Então, por que se jejua hoje? Por que esses homens, até o dia de hoje, dizem que nós temos que jejuar? Agora eu pergunto, por quê e para quê? O que significa um jejum? O que significa ficar 2, 3 dias, como eu fiquei muitos e muitas vezes. Eu perdi a contagem. Quantas vezes eu jejuei? Porque fui ensinado que a carne deveria ser sacrificada, porque o pecado era consequência da carne. E quem culpava, a culpa do pecado vinha através da carne. E quando nós sacrificávamos a nossa carne, nós revestia, dava revestimento ao Espírito. É uma grande mentira. Porque para começar, carne é carne. Jesus disse em João 6,63, a carne para nada. Sabe o que é nada? Nada. Não diz que servia, ou pelo menos 1%. Ele diz a carne para nada serve. Não serve para nada. O Espírito, como disse Jesus, Mateus 26:41, o Espírito está pronto. O Espírito não precisa de revestimento. O Espírito não precisa de nada, porque Jesus diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por que jejua os homens? Qual é a razão, o porquê e para que se sacrifica? Enquanto Jesus disse, em São Mateus capítulo 12, versículo 7, misericórdia eu quero e não sacrifício. Lá na velha aliança, Samuel disse para o rei Saul, no capítulo 15 de Samuel, versículo 22, é melhor obedecer. Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Então, por que se faz sacrifício? Se fazia lá no passado. E por que se faz até os dias de hoje? Aonde dentro deste livro Deus alguma vez pediu algum jejum para alguém? Nós podemos olhar uma passagem lá no capítulo 2 de Marcos, e versículo 17 e 18. Vieram os fariseus e disseram para o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, por que jejua os discípulos de João, os fariseus e saduceus jejua? Por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse, eles não podem jejuar. Eles não podem jejuar. Porque o noivo está com eles. Não há necessidade de jejuar. Se um dia o noivo for tirado, então nesses dias eles jejuará. Mas o noivo está com ele. O que Jesus se referia? Que nos dias que ele seria tirado, que foram os 3 dias que ele ficou ali no sepulcro, que os discípulos poderiam jejuar, mas Jesus ressuscitou e ele está em nós. Cristo está em nossa vida, então não há necessidade. Ele disse, o noivo está. Então, o noivo estando com a noiva, não é necessário jejuar. Hoje não somos mais a noiva, hoje nós somos a esposa do Cristo ressuscitado. Cristo está vivo, então não há necessidade da esposa de Cristo jejuar. Qual é a razão disso? O que se diz? Por que o título da mensagem é essa? Por que e para quê? Qual o benefício que isso traz? Olhamos para a passagem lá atrás. Olhamos aquele povo de Israel, que Deus nunca pediu para eles um jejum, mas Deus pediu para eles
consagrar. Buscai-me, ei, me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. 29:13 de Jeremias. Então Deus disse àquele povo: clama a mim, busca-me a mim, porque Deus não estava presente, Deus de tempo. Algumas vezes que havia necessidade, Deus descia e falava com Moisés. Moisés clamava, pedia, e Deus vinha e falava com ele. Mas olhando novamente para o jejum, por que o povo jejua? Por que sacrificar? Por que Daniel jejuou 21 dias? Ele fez um propósito com Deus. Mas existe dentro desse livro mandamento, ordenância? Não, não existe. Daniel jejuou, mas comendo só apenas coisas leves. Nós olhamos para Davi, que ficou prostrado quando ele pecou com Betseba. Ele ficou uma semana e do que adiantou nada. Porque Romanos 9:16 não é de quem quer e não é de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Eu compadeço, versículo 15, eu compadeço de quem eu quero compadecer e tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então, por que jejuar? O que isso traz? Qual o benefício? Se esta carne para nada serve. Isso é passar fome. Eu posso usar como se diz, eu fui um tolo. Mas por quê? Porque aprendi essa tolice. Que pegaram lá da velha aliança, uma coisa que não tem nada a ver com a nova aliança, porque aquilo é passado, nós estamos num outro tempo, porque os gentios não têm lei, tudo que aconteceu com Israel não tem nada a ver com nós, porque nós somos um povo completamente diferente, um povo privilegiado por Cristo. E você quer saber ainda mais? No capítulo 58, você quer saber, mas irmão Nilson, onde está? Eu estou falando com base nesse livro. No capítulo 58, lá de Isaías, você pode pegar pelo versículo 3, Deus diz: que jejum eu pedi para vocês? Eu pedi algum jejum para vocês? Pedi para vocês passar fome? Foi o jejum que eu pedi para vocês? Vocês ficarem sem comer, fazendo, porque o povo fazia aquilo para poder Deus compadecer por eles. Eles tiravam sua roupa, raspava a cabeça, sentava no sol, jogava cinza sobre eles e ficava eles sem comer, sem beber ali, para Deus ter pena deles, para Deus compadecer, e Deus então dava ali muitas vezes a recompensa, a resposta do que eles estavam buscando. Mas não era mandamento. Deus nunca pediu. Ele diz: qual foi o jejum que eu pedi para vocês? 58 de Isaías. O jejum que eu pedi para vocês não foi esse, ficar sem comer. Então, onde o povo tiraram isso? Ficar sem comer para fortalecer o espírito. O espírito não precisa de fortalecimento. O espírito está pronto, lá no capítulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ainda que o homem exterior se corrompa, venha se corromper, mas o interior, que é o espírito, não se corrompe. Então, nada atinge o espírito que está lá dentro. Então, se você ficar sem comer, você pode ficar doente, você pode morrer. Que eu conheço aí muitos ignorantes que morreram de fome, porque uma coisa ataca a outra. Você tem pessoas que não podem passar um dia sem beber água. E eu cheguei a ficar 50 horas sem comer e sem beber, nessa ignorância. Cara, jejum para mim é ignorância. Hoje eu tenho pleno conhecimento. Então, a minha pergunta é essa: por que jejuar? Qual o benefício? O que isso traz? Por que se faz essas coisas? Porque eles ainda estão debaixo da ignorância. Eles estão cegos espiritualmente. Há uma cegueira que o cega esse
povo que vive jejuando. Eu conversei com uma certa pastora aí um dia desse, ela falou, não, mas tudo que eu quis até hoje, eu resolvi com o meu jejum. Isso é coisa da cabeça dela, da mente dela. Eu já tenho conversado, não, porque eu aprendi na teologia, que dizia o professor nosso de teologia, olha, quando a gente não consegue na oração, então a gente vai para o jejum. E jejum é arma de guerra. Primeiro você busca, você ora, quando você não consegue, você entra no jejum. É o que faziam os judeus. Os judeus viviam orando, 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 quando Deus não respondia, eles entravam no jejum. E Deus, que é rico em misericórdia, bondade, amor e graça, então Deus compadecia por aquele povo. Então Deus, respondia às súplicas, à oração daquele povo. Mas não é mandamento. Não existe dentro desse livro aqui mandamento. Aonde o apóstolo Paulo mandou alguém jejuar? Olha nas cartas paulíneas, aonde o apóstolo Paulo mandou que alguém jejuasse para receber a bênção, para receber uma cura. Então isso é uma tolice que existe até o dia de hoje no meio desse local chamado igreja. Mas nós que estamos da graça, estamos livres desta lei do jejum, porque Cristo ressuscitado iluminou a nossa mente, iluminou os nossos olhos, e nós hoje estamos livres. E é isso que eu estou passando para você, meu irmão, minha irmã, que está debaixo desse jugo chamado jejum. Irmão, nós temos que jejuar. Jejua! A igreja, quem pode jejuar comigo? Quem pode jejuar, levanta a mão. Eu quero aqui várias pessoas jejuando comigo. Aí tem um monte de pessoas, pela sua simplicidade, levanta a mão. Você, 1, 2, 3, tal. Nós temos aqui tantas pessoas aqui que vai jejuar. Toda vai jejuar a partir de agora. Você saindo desse culto, você não vai comer nem beber nada até amanhã no outro culto. Você não come nada, 24 horas sem comer, sem beber. E aí? Como é que faz? É o que estamos vendo. Então o título da mensagem é essa, jejuar. Por quê e para quê? Não tem resposta. Este livro não dá resposta. Por que se faz isso? Isso eram costumes dos judeus. Mas a igreja do Deus vivo, eles estão em Cristo. Se Cristo está em nós, nós somos a verdadeira igreja de Cristo. E a noiva, ele disse lá ainda, Jesus de Nazaré, mas hoje Cristo ressuscitado, a esposa não precisa jejuar. Não tem o jejum dentro da verdadeira igreja de Cristo, e a verdadeira igreja de Cristo é a graça. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, curte essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. Ajuda a crescer este canal. E eu agradeço de todo o meu coração. Graça e paz para todos. Bye, bye.